Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos em mais um culto, um culto de domingo, transmitido ao vivo aqui da congregação do Jardim Pinheiros, onde tem como pastor presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, o nosso pastor, e estamos transmitindo nas quintas, nos domingos, o nosso culto ao vivo. Você que está em casa, você pode participar, fazendo seu comentário, seu pedido de oração, fazendo, convidando outros, compartilhando. Vamos divulgar a palavra de Deus, pregar através do meio de comunicação que Deus nos deu, a ferramenta que Deus tem nos dado. Então você pode ir compartilhando, convidando outros para assistir esse culto que será dirigido a Deus, para a honra e glória do nosso Deus, daqui diretamente da congregação do Jardim Pinheiros. Vamos orar, dando início a esse culto, orando em o nome de Jesus. Logo em seguida nós vamos ver o grupo de louvor local nosso, eles juntos conosco, adorando a Deus, com você em casa, os hinos da harpa, e adorando a Deus com os louvores e adoração. Deus grande, Deus fiel, Deus maravilhoso, nós te louvamos, ó Pai, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Toma a dianteira desse trabalho, ó Deus, fala conosco, abençoa vidas, ó Pai, em o nome de Jesus. Que esse culto seja uma bênção para todos aqueles que estejam ouvindo, Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos com o grupo de louvor, adorando a Deus, e você louva junto, abra a sua harpa, acompanhe junto o louvor ao nosso Deus. Trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando amor Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia.
Deus. Esse dia em breve está chegando, onde Jesus nas nuvens irá nos chamar ao encontro dele, porque nos encontraremos com o nosso Deus. Que você esteja com o seu coração aberto para receber a palavra de Deus. Que você esteja com o seu coração quebrantado para ser ministrado pela palavra de Deus, pelos hinos, pelos louvores, e que a bênção de Deus entre no teu lar, chegue na tua vida e você esteja adorando a Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abra sua Bíblia nos Salmos de número 1. Salmos, se você está com a Bíblia, se você está em condições de abrir a palavra de Deus, vamos juntos ler a palavra de Deus nos Salmos de número 1, a partir do verso de número 1, que diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que você possa, meditar nessas palavras, na letra de cada hino. O grupo de louvor estará louvando a Deus com mais um hino, e vocês juntos podem adorar a Deus, juntos vocês podem glorificar a Deus. O grupo de louvor vai estar adorando, e você em casa, você aonde você está, pode louvar a Deus também. Se sentir vontade da glória a Deus, dá glória a Deus. Vontade de dar aleluia, aleluia, misturar glória a Deus com aleluia, de engrandecer a Deus, abra o teu coração, adora Ele, seja ministrado por Deus através dos louvores nessa noite. Louvores que edificam, a único que abre o coração e o único que é digno, que te abençoa, em nome de Jesus.
inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você está sendo abençoado por Deus através desses louvores. Enquanto os músicos tocam bem baixinho, o grupo de louvor bem baixinho, esse mesmo hino,
eu quero ministrar sobre a tua vida as bênçãos de Deus. Você meditou sobre a letra desses hinos? Podem cantar, podem ir cantando. Você meditou sobre a letra desses hinos, desse hino? Você está declarando a Deus que você se entrega por completo. É um Deus maravilhoso. E o autor do hino, ele diz que aquele que experimentou, aquele que pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Aleluia. Você que tem experiência com Deus, você que já foi ministrado através dos cultos, dos louvores na igreja, e por esses motivos você está em casa, pela pandemia você está em casa, mas você tem liberdade de adorar a Deus. Você não está sozinho, você não está abandonado. Adora, abre o teu coração, fecha os teus olhos, adora a Deus. De Deus, aleluia, Ele te ama, aleluia. Quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Receba aí de Deus as bênçãos. Seja ministrado por Deus, seja abençoado, receba um abraço de Deus. Ele não desiste de você, Ele não abre mão da tua vida. Você é importante, você é especial para Deus. Fecha os teus olhos, adora, levanta as tuas mãos. Se talvez você esteja na sala da tua casa, no quarto, na cozinha, no terraço, sinta a presença de Deus. Seja renovado, receba força. Aleluia, aleluia. A glória de Deus estar aí, aleluia. Que Deus possa estar ministrando na tua vida e que você seja sendo tocado por esses louvores, pela ministração de Deus. Nós vamos agora estar ouvindo a ministração da palavra de Deus, a doce palavra de Deus. O presbítero Enéas irá ministrar a palavra de Deus, será o instrumento de Deus para ministrar a palavra. Ele é o segundo dirigente da congregação do Jardim Pinheiros aqui em Curitiba, e você está convidado a parar tudo o que você está fazendo, a acalmar agora, né? Se você está manuseando alguma coisa dentro de casa, fazendo algum serviço dentro de casa, para tudo agora, abre os teus ouvidos e seja ministrado pela palavra de Deus. Você também pode compartilhar esse culto com outras pessoas. Você pode convidar amigos, parentes, né, para ouvir a palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus. Já fomos abençoados pelos hinos, agora seremos abençoados pela doce palavra de Deus. Presbítero Enéas estará ministrando nesse momento. Eu saúdo todos os nossos irmãos, nossos amigos, com a paz do Senhor Jesus. Gratos estamos a Deus por mais um dia de bênção.
costumo algumas vezes dizer, depois de um dia de bênção, uma noite de gratidão. Oportunidade que Deus nos dá de estarmos reunidos para louvar a Deus, agradecer pelos seus feitos e também para meditar na sua grandeza. Nessa noite foi nos dado a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Eu quero convidar você que tem a sua Bíblia em mãos, você que pode estar acompanhando a leitura. Estaremos lendo na carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Uma palavra de fé nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Nós precisamos mais do que nunca exercer a nossa fé. E Deus tem colocado no meu coração essa palavra para nós estarmos meditando, uma palavra a respeito da fé. Como está a sua fé? A fé é o que Deus tem colocado na nossa vida, tem gerado através da sua palavra para nós estarmos desfrutando da comunhão com Ele e das suas bênçãos. A palavra de Deus diz em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Essa palavra que Deus tem colocado no nosso coração, onde foi escrita aos Hebreus, mas podemos dizer que também foi escrita a nós, a igreja do Senhor, a qual tem nos alcançado e nessa noite também estará te alcançando. E através da sua vida pode ser compartilhada para alcançar mais vidas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada de dois gumes. Essa palavra escrita vem falar nesse capítulo 11 sobre a fé. Vai falar sobre os heróis da fé. E muitas pessoas precisam estar meditando juntamente conosco sobre a fé. E algumas perguntas podem vir. Uma delas seria: mas o que é fé? Como entendo sobre a fé? Como é que eu vou saber sobre a fé? No capítulo 11, verso 1 já vai responder essa primeira pergunta, que vai estar escrito para nós: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é fé? A fé é o fundamento, é aquilo que é inabalável. A nossa fé é aquilo que é colocado em Deus. Nós confiamos em Deus e nada nos abala, nada tira a nossa vida da posição de fé em Deus, daquilo que nós cremos em Deus, daquilo que nós cremos em Jesus Cristo e da sua palavra. A palavra de Deus diz que é o fundamento, é o firme fundamento das coisas que se esperam. A palavra de Deus vai nos dizer que é algo que está firmado, está aguardando firmemente e esperando no Senhor. Não se move, não fica abalado, mas com confiança permanece. E é a prova das coisas que não se veem. Significa: não estou vendo, não estou enxergando, mas pela fé eu recebo, pela fé eu permaneço, pela fé a minha posição continua a mesma. Vendavais pode estar soprando, tempestade pode estar grande, mas eu tenho uma prova comigo de que tudo vai dar bem, que as promessas que o Senhor fez na minha vida vai se cumprir. Qual é? A fé. Se a fé é tão importante como nós estamos meditando essa noite, nós precisamos entender que assim ela é. Ao ponto que a palavra onde nós temos lido dizendo que é impossível nós agradar a Deus se nós não tivermos essa fé. Nós podemos até buscar, porque no verso 6 diz: a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximem de Deus creia que Ele existe. Significa que muitas pessoas se aproximam de Deus, muitas pessoas querem saber de Deus, mas é necessário que todas as vezes que você se aproxime de Deus, creia que Ele existe.
e que Ele é galardoador de todos que o buscam. Nesse exato momento, eu creio que você está buscando a Deus juntamente conosco, através dessa transmissão. E o meu pedido através dessa palavra é: creia na palavra que está sendo ministrada. Creia no único Deus a qual nós estamos servindo, porque Ele é poderoso para te recompensar por você estar assim na presença de Deus. Isso é tão importante, meus irmãos, que a palavra de Deus vai nos mostrar que sem ela nós não podemos agradar a Deus. Nós precisamos observar que a falta de fé em nossas vidas tem consequências graves. E pela palavra de Deus nós devemos nos alimentar para essa fé crescer, para nós agradarmos a Deus, se aproximar dEle e desfrutar das suas bênçãos. A palavra de Deus em Romanos capítulo 14, verso 23, vai dizendo que tudo quanto nós devemos fazer por fé. Porque se nós não viver por fé, as nossas atitudes serão atitudes que desagradam a Deus, que é considerada como pecado. Significa que eu vir aqui nessa noite, eu ministrar essa palavra, e se eu não estivesse ministrando com fé, eu estaria pecando contra Deus. Porque Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, vai dizendo que tudo que não é feito por fé é pecado. Significa que a nossa vida, nossas atitudes tem que ser uma atitude toda pela fé, crendo que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus é quem recompensa, quem vai abençoar. Isso é tão certo que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 10, verso 38, que o justo viverá da fé, e se ele recuar, disse Deus, a minha alma não tem prazer nele. Nós estamos meditando na importância da fé nessa noite. A importância que nós devemos viver uma vida de fé, crendo em Deus, firmado, como um fundamento firme que não se abala. E tendo isso como prova de que Deus responde a nossa posição diante dEle. Isso é tão importante na nossa vida, nós temos esse conhecimento, que muitas pessoas não conseguem desfrutar das bênçãos de Deus. Algumas vezes até se aproxima de Deus, como a multidão se aproximava de Jesus. Os irmãos, nossos amigos, talvez já tenham ouvido falar de quando Jesus estava na terra. A palavra de Deus diz que uma multidão acompanhava Jesus, mas nem todos eles acompanhavam Jesus na mesma fé, na mesma certeza de quem era Jesus, sabendo quem era Jesus. Tiago vai falar, logo após Hebreus, a carta de Tiago vai falar que nós não podemos desfrutar de nada se nós não tivermos fé. Por que muitas pessoas ficam tristes, ficam frustradas, ficam decepcionadas? Algumas pessoas vêm na igreja dia após dia, voltam para casa, ouvem mensagem, termina a mensagem, muitas vezes fala, não acontece nada na minha vida. Deus está nessa noite querendo despertar a tua fé, porque a palavra de Deus vai nos dizer que se nós não tivermos fé, Deus não nos ouve, Deus não nos responde. Tiago no capítulo 1, verso 5 vai dizendo sobre a sabedoria, sobre as nossas orações. Aqui ele vai colocar sobre a sabedoria, mas coloque sobre qualquer pedido, sobre qualquer necessidade. Ele vai dizendo, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e lhe será dada. No verso 6 vai dizendo, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E verso 7, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Meus irmãos, Deus está com essa palavra que colocou e falou comigo primeiro e hoje fala contigo. Deus está querendo despertar a nossa vida para nós vivemos nesses dias, nesse tempo que nós estamos vivendo, uma vida de fé viva, fiel e verdadeira. Não vivemos apenas de emoção, não vivemos apenas por algum conhecimento que temos e achamos que o nosso conhecimento vai ter resultado. A palavra de Deus diz que aquele que duvida,
o Senhor não responde. É semelhante às ondas do mar que são levadas com o vento, vai e volta. Não é estável, não permanece. Mas Deus te chama nesta noite dizendo: vem crer em mim, confia em mim, confia na minha palavra que deixo para você, porque o resultado será certo, você vai desfrutar de bênçãos. Eu vou ouvir as suas orações, intimidade você vai ter. Mas alguém de repente pode estar falando: não está, Inés, tem me falado o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Tá, você tem falado que sem fé não agradamos a Deus, e Deus não ouve e não responde. Inês, então como eu posso ter essa fé para agradar a Deus e desfrutar das suas bênçãos? Na palavra de Deus eu pelo menos encontro apenas duas condições de você ser firme e forte de fé. A primeira condição é através desse momento que nós estamos tendo, através desse momento sagrado e abençoado que estamos tendo. Qual? De estarmos meditando na palavra do Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, verso 17, vai dizendo que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Significa que do início do culto a tua fé é uma a uma, até o término dessa mensagem a tua fé tem que ser diferente. Se você crê nessa palavra que está sendo ministrada, se você crê no poder deste Deus que está sendo ministrada, pela palavra, a tua fé tem que ser diferente. Porque Paulo afirma isso, que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pessoas no Antigo Testamento tiveram a sua fé firme em Deus, sem a possibilidade que nós estamos tendo de ter culto, sem ter possibilidade de ouvir uma transmissão, sem ter a possibilidade de ter uma Bíblia para estudar. No Antigo Testamento, um exemplo que nós temos do nosso pai da fé, Abraão. Ele apenas conheceu a Deus ouvindo a sua voz. E a palavra de Deus diz que quando ele ouviu a voz de Deus, ele creu naquela voz. E ele se rendeu àquela voz. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Abraão ouviu a palavra de Deus, ao ponto que ele decidiu no seu coração obedecer. Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A palavra de Deus diz que ele deu crédito à voz de Deus, obedeceu. E a palavra de Deus diz que foi-lhe imputado como pai da fé. Por isso a importância, meus irmãos, de nós estarmos meditando a palavra de Deus. Por isso a importância de você estar nesse momento, como o pastor disse, parando todas as coisas que estava fazendo e dizendo: agora eu vou sentar, agora eu vou meditar e quero me alimentar da palavra de Deus, porque essa palavra é viva. Estou pregando aqui, mas algo espiritual está acontecendo na sua vida, algo espiritual está acontecendo na tua casa. Nós estamos aqui no mundo físico, mas o mundo espiritual está se movendo por esse momento que nós estamos vivendo, pelo crédito que você está dando à palavra do Senhor. A importância, meus irmãos, de nós estarmos mais apegados com a palavra de Deus, estarmos com nossos ouvidos abertos. Por isso que em Apocalipse, todas as vezes que as cartas são dirigidas às 7 igrejas da Ásia, a palavra de Deus diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque o resultado viria após dar crédito, após ouvir. A segunda forma de nós termos a nossa fé alimentada, sermos fortes através da nossa fé, vai estar através da primeira carta de Paulo aos Coríntios, através dos dons. Ele vai estar falando que entre os dons, uma das bênçãos que nós podemos receber é o dom da fé. Significa que o Espírito Santo olha para as nossas vidas e ele nos capacita com um dom específico da fé, a qual nos leva a desfrutar de uma comunhão com Deus extraordinária, a viver aquilo que nós não viveríamos se não tivéssemos esse dom. Mas eu preciso te dizer: busque do Senhor, busque do Espírito Santo esse dom, mas não espere apenas aí. Busque na sua palavra, creia mais, leia mais, estude mais, busque mais ouvir a voz do Senhor.
São apenas essas formas que nós temos, que a palavra de Deus vai nos mostrar que nós podemos ser pessoas fortes, firmes, e agradando a Deus, nos aproximando de Deus para desfrutar das suas bênçãos, para receber do Senhor toda a recompensa que Ele tem para nós. Eu te afirmo nessa noite, Deus tem prazer em nos abençoar. Se a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, significa que nós devemos nos achegar a Ele com fé, para agradar ao Senhor, para que Deus fique satisfeito, para que Deus nos abençoe. Nós temos nesse capítulo, nessa galeria dos heróis da fé, exemplo de pessoas que desfrutaram da comunhão com o Senhor, simplesmente através da fé. Não viam, mas ouviam a voz do Senhor. E nós vamos observar que a fé torna real para nós o mundo espiritual. Aquilo que está no mundo espiritual, nós não estamos vendo, está apenas no mundo espiritual. Quando nós exercemos a fé, o que está no mundo espiritual vem para o mundo material. E aí é onde nós desfrutamos, aí é onde nós nos alegramos, aí é onde a porta se abre, aí é onde a enfermidade tem que bater em retirada, aí é onde o milagre acontece. A fé torna do mundo espiritual para o mundo material, e é onde nós nos alegramos no Senhor. Mas nós vamos observar que a nossa vida precisamos ser uma vida cristã de fé em Deus. Nós vamos observar nessa galeria dos heróis da fé que nós só compreendemos as coisas espirituais através da fé que Deus nos dá. No capítulo 11, verso 2 diz: porque por ela os antigos alcançaram testemunhos, pela fé entenderam que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É pela fé que nós damos testemunhos, e o próprio Deus dá testemunho da nossa vida, de conduta de fé que nós temos. É pela fé que nós vamos entender as coisas que o cientista vem estudando ano após ano. Nós cristãos, pela palavra de Deus, nós entendemos a revelação de Deus e compreendemos antes do cientista completar e confirmar aquilo que nós cristãos já sabemos. Isso é alegria particular do povo de Deus. Mas não acaba aí. A palavra de Deus diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. É pela fé, meus irmãos, que nós adoramos. É pela fé que nós rendemos a Ele tudo que nós temos, e tudo que nós temos e entregamos de melhor. A nossa oferta, quando nós trazemos na igreja, nós devemos trazer e entregar como sacrifício de Abel. Uma oferta de fé a Deus, gratidão por aquilo que tem feito. Dízimo. Quando nós vamos entregar o nosso dízimo na casa do Senhor, muitas pessoas entram em debate, em discussão sobre o dízimo. Dízimo é fé. Se você tem fé, você entrega e desfruta da recompensa e da bênção que Deus tem, das promessas que Ele tem. A palavra de Deus diz que pela fé Abel ofereceu o maior sacrifício. É pela fé, meus irmãos, que eu te convido a oferecer a Deus aí onde você está o teu culto, a tua adoração. Abel não pensou o que é que Caim vai pensar da minha oferta, do meu culto ao Senhor. Abel não pensou isso, ele simplesmente entregou, adorou e agradou a Deus. Não pense o que eles vão pensar do teu culto, mas juntamente conosco nessa noite adore a Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem recompensa para você nessa noite, mas Ele pede apenas uma coisa: a fé. Tenha fé, tenha fé. Creia que Ele é poderoso. Creia que para Deus nada é impossível. Creia que operando Ele, quem impedirá? Creia que Ele tem poder na sua palavra e traz à existência aquilo que não existe. O que você está precisando nessa noite? O que você está lançando com confiança no Senhor nessa noite? De repente pode parecer que não tem condição,
De repente pode parecer que não tem solução, mas estou pregando nessa noite com fé, para você ter fé e desfrutar e receber o que você precisa de Deus, porque Deus está falando essa palavra nessa noite, porque Ele deseja dar a bênção nessa noite. Deixarai de comanaias. Essa bênção começa hoje, no primeiro dia da semana, e pode te acompanhar em toda a semana, o resto do mês e o ano. A palavra de Deus vai dizer para nós que pela fé Noé, divinamente avisado, a palavra veio ao ouvido de Noé. A palavra está indo de encontro à sua vida. Divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela palavra de Deus que veio ao ouvido de Noé, ele ouviu e deu crédito. A palavra de Deus diz que ainda das coisas que não se viam, mas ele temeu. Ele temeu e preparou a arca para a salvação da sua família. E naquela atitude ele condenou o mundo. Nós cremos numa palavra quando se trata de família. Quando se trata de família e salvação, a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Meus irmãos, a palavra de Deus vai nos mostrar que a nossa fé não é uma fé parada, estagnada. Tem pessoas que confundem. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Significa que só porque a palavra de Deus diz que é um firme fundamento, acha que a pessoa tem que ficar parada, tem que estar sem fazer nada. A palavra de Deus diz através de Tiago que se a nossa fé não tiver obra, se a nossa fé não tiver em ação, é uma fé morta. Significa, assim como Noé, creia. Se na tua casa apenas você é salvo, se na tua casa apenas a salvação alcançou a sua vida, por essa palavra, faça como Noé, receba essa palavra, seja cheio de fé nessa noite, seja renovado pelo Espírito Santo e busque, coloque em ação, em oração, em clamor, e creia que Deus vai alcançar os seus. A palavra de Deus falou apenas com Noé, mas a salvação foi para toda a sua casa. Eu creio que tem vidas nessa noite nos acompanhando. Tem pessoas acompanhando essa transmissão e desejando o cumprimento da salvação em toda a sua casa, mas precisa do exercício da sua fé também. A palavra de Deus diz no verso 8, nós já estamos caminhando para encerrar. Nós estamos vendo pessoas que exerceram a fé, mostrando que a nossa fé depositada em Deus, meus irmãos, nunca ficará sem resposta. Receba essa palavra em nome de Jesus. A tua fé depositada em Deus jamais ficará sem resposta. Deus responderá. Ninguém que confiou em Deus foi frustrado, diz o salmista. Ninguém que confiou em Deus ficou decepcionado. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que ainda havia de receber. Pela fé ele habitou na terra da promessa como peregrino em terra estranha, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Mostrando, meus irmãos, que a fé deve ser algo em nossas vidas que deve nos mover para o cumprimento dela. De repente você está esperando uma promessa de Deus de um emprego. Seja alimentado por essa palavra, mas se mova em direção do objetivo que Deus tem que colocar na sua vida. Eu tenho uma chamada, eu tenho uma promessa no ministério, mas por que ficar parado? Por que ficar sentado? Por que ficar prostrado? Em nome de Jesus, receba essa palavra, se levante, encaminhe em direção à promessa de Deus. A promessa de Deus, a fé na nossa vida deve gerar força, uma confiança para nos mover em direção àquilo que Deus tem. A palavra de Deus diz que Abraão se levantou, obedeceu e caminhou e peregrinou em terra que parecia ser estranha, mas era a terra da promessa. A palavra de Deus vai nos mostrar que pessoas
desfrutaram de bênção, porque depositaram a sua fé em Deus. A palavra de Deus vai nos mostrar ainda nesse capítulo, dizendo que os muros de Jericó caíram, porque com fé eles rodearam 7 vezes Jericó. E o que eu acho interessante nessa palavra, que além de desobedecerem a Deus, que era uma ordenança de Deus, vocês devem caminhar todo dia, uma vez em volta de Jericó, e no último dia, 7 vezes, todas as vezes vocês devem caminhar em silêncio. Meus irmãos, quando nós estamos vivendo e exercendo essa fé, nós devemos estar que nem o povo de Israel, caminhando em volta de Jericó, em silêncio. Significa, a fé deve calar a nossa murmuração. O povo poderia estar muito bem dizendo: por que nós estamos caminhando Jericó, em volta de Jericó? Josué, por que nós estamos rodeando? Mas a ordenança era: caminhem quieto, caminhem em silêncio, apenas obedeçam, apenas exerçam a fé. E a palavra de Deus diz que assim eles fazendo, Jericó desceu por terra, Jericó caiu. Vai cair em nome de Jesus toda a barreira, vai cair toda a muralha, mas nós precisamos exercer a nossa fé, nós precisamos confiar no Deus que tem falado conosco, nós devemos confiar nas promessas que nós temos. Barreiras podem se levantar, barreiras podem estar na nossa frente, mas todas elas cairão quando nós exercemos a nossa fé e calarmos a nossa boca de toda murmuração. No momento de dificuldade, de crise, nós somos muito tentados para murmurarmos. Mas Deus o que quer de nós é apenas o exercício da fé. É pela fé, meus irmãos, que a palavra de Deus vai nos mostrar que pessoas venceram reinos, que pessoas passaram a pé enxuto ao mar, que pessoas apagaram a força do fogo. Eu achei interessante esse detalhe da palavra de Deus, porque muitas vezes na empolgação a gente pode dizer: a fé deles apagou o fogo, mas a palavra de Deus diz que apagou a força do fogo. Significa, o fogo continuava lá, mas a força dele perdeu. O fogo não tinha força para atingir Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo estava lá. Nós podemos estar passando por momentos difíceis, a situação olhando pode estar difícil, mas não terá poder em nossas vidas se nós estivermos debaixo da obediência a Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. A fé que habita em nós, que Deus está nos dando nessa noite, que está alimentando através de ouvir e ouvir a sua palavra, vai apagar a força do fogo. Como o povo de Israel passou pelo meio do mar, como em terra seca, assim nós vamos passar também por esse tempo de crise, a qual não terá poder sobre nossas vidas. Deus quer que nós desfrutamos de milagres, meus irmãos. Deus quer que nós desfrutamos de milagre. Muralhas de água podem estar grandes à nossa volta, fogo pode estar ao nosso redor, mas não terá poder em nossas vidas. Mas eu preciso te falar também. Eu gosto de pregar sempre de uma forma bem realista. Ainda, meus irmãos, essa palavra que Deus está nos dando, ainda que Deus permite que nós passemos pela aflição e venhamos sentir um pouquinho dessa aflição, se nós alimentarmos a nossa vida desta fé que Deus espera de nós, ela não terá poder para roubar isso que é maior em nossas vidas, a fé em Deus. Os irmãos, lembra de Jó? Em toda a aflição que ele estava vivendo, significa Deus não poupou ele daquilo. É tão bom, eu gosto, e é tão bom a gente pregar que Deus vai livrar, que Deus vai proteger, como eu falei anteriormente, que Deus vai também, que Deus é poderoso para isso, mas nós precisamos olhar o outro lado. E quando Deus não protege? E quando Deus permite nós passarmos? E quando Deus permite nós sentirmos na nossa carne a aflição? Aí que faz a diferença a fé na nossa vida. Como Jó disse: nu vim do ventre da minha mãe,
e no tornarei. Deus deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Essa fé que Deus espera é de nós. Uma fé que nos alimenta no meio da crise, no meio da dificuldade, a qual não rouba a nossa paz. A palavra de Deus diz, no verso 31 do capítulo 11: pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que direi? Fartar-me-ia tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, e da fraqueza tiraram força, e na batalha esforçaram e puseram em fugida os exércitos estranhos. Até aí, meus irmãos, nós nos alegramos do resultado da fé na nossa vida, bênção sobre bênção, milagre sobre milagre. Mas no verso 35 ele vai dizendo: as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados e mortos a fio da espada. No verso 34 diz que uns foram livrados da espada, mas aqui no verso 36 vai dizendo que uns foram mortos a fio da espada. Verso 37: andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas, homens dos quais a palavra de Deus vai dizer que o mundo não era digno. Significa, meus irmãos, que a nossa vida cristã, a nossa vida em Deus, vivendo dessa forma, de fé em fé, Deus vai testemunhar dizendo que o mundo não é digno de mim e de você. O mundo não é digno de nós, ao ponto que isso vai se tornar verdade, que Deus vai nos arrebatar dessa terra, porque por causa da nossa vida de fidelidade, de fé a Deus, o mundo não merece. A palavra de Deus diz que o mundo não era digno deles, mas a palavra de Deus diz que pela fé eles passaram todas essas situações, mas sem negar o nome do Senhor, glorificando a Deus, testemunhando e dizendo que só o Senhor era Deus. Em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus nessa noite é: desperta, se renova, se encha de fé, porque milagres nós vamos desfrutar no meio desta crise, no meio dessa dificuldade. Milagres vamos desfrutar, mas Deus espera apenas uma atitude nossa, um comportamento de fé. Fé essa que nos move, que não nos deixa parado, que nos deixa prostrado, mas nos coloca de pé e nos faz marchar como igreja triunfante. A igreja pode estar fechada, o povo não pode estar se reunindo nesse exato momento, mas a igreja tem que continuar marchando na terra, testemunhando que só Deus salva, que só Deus cura, que só Deus virá arrebatar o seu povo. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra nessa noite. Como eu falei no início, a tua fé nesse exato momento tem que ser maior do que quando a mensagem começou, porque a palavra de Deus viva e eficaz para aqueles que ouvem e creem. E pela fé que você está tendo nessa palavra, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Deus que ela confirme com milagres na tua vida, com renovo. Eu quero fazer uma oração neste momento por você e com você, pedindo que Deus confirme essa palavra, que Deus venha te dar força, que Deus venha te renovar, que você possa ver o resultado da fé que a palavra tem gerado na sua vida, e o nome do Senhor seja glorificado. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos, a Deus, na tua presença. Deus querido, Senhor, com fé, Senhor Deus bendito, eu tenho ministrado
essa palavra, Deus querido do Senhor, a qual o Senhor tem antes ministrado para mim, o qual o Senhor deseja, Deus querido do Senhor, que a minha vida, ó Deus querido do Senhor, dos nossos ouvintes esteja, Deus querido do Senhor, mais alimentada, Senhor, pela fé. Ó Deus querido, a qual o Senhor tem falado conosco através da sua palavra, que o Senhor tem desejo de nos recompensar todas as vezes que nós nos colocamos diante de Ti, que o Senhor tem prazer e Tu és poderoso para recompensar a cada um que se coloca na Tua presença, que o Senhor tem prazer e tem desejo de responder a cada oração que é feita a Ti. Nesse exato momento, ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha mão, ó Deus querido, e quero concordar com a oração dos teus filhos que nesse momento estão fazendo, pedindo a Deus querido, Senhor, a resposta, pedindo a Deus querido, com clamor, ó Deus, a salvação do seu familiar, a restauração de vidas, a libertação, ó Deus amado, Senhor, a cura da enfermidade. Nós estamos vivendo num tempo, ó Deus querido, de pandemia, Senhor, ó Deus bendito, mas ainda nós cremos no Teu poder, a qual o Senhor sara todas as enfermidades, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus querido Senhor, com fé eu ministro, ó Deus amado, a cura, a restauração, a purificação na vida, Senhor, e na família dos Teus filhos, que em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra que é viva e eficaz seja confirmada na vida de cada um, e todos possam se alegrar e Te glorificar, ó Deus querido, pelo milagre que estarão recebendo. Seja, Deus querido Senhor, a fé gerada, Senhor, por essa palavra, capacitando e fortalecendo os Teus filhos para passar por esses momentos de dificuldade. Seja esta palavra, Deus querido Senhor, fortalecendo, ó Deus querido, não permitindo que os Teus filhos venham desanimar, venham enfraquecer, venham se afastar da Tua presença, ó Deus querido Senhor, mas volte para Ti, confiante que só o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu concordo com todo milagre, Senhor, liberado nesta noite. Eu concordo com a Tua palavra que tem sido, Senhor Deus querido, Senhor, ministrada, e que Teu Espírito Santo irá continuar falando com cada vida. Em nome de Jesus Cristo, tudo seja assim, ó Pai, para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Receba a bênção em nome de Jesus. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de seu amor.
Que palavra abençoada! A fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Tão bom! Eu estava ali sentado ao lado, acompanhando a mensagem, a ministração da palavra de Deus. Recebi, fui abençoado pela palavra. Eu creio que você também foi abençoado. Eu estava vendo alguns irmãos ali compartilhando, comentando, assistindo. Que saudade de todos. Todos vocês estão no meu coração. Tenho orado por todos os dias, por todos vocês, pelas famílias, por cada irmão, cada irmã. Que Deus continue te abençoando. Tem uma semana abençoada. Quinta-feira, às 8 horas da noite, teremos o culto de ensino. E você já pode ir compartilhando, divulgando a mensagem de que quinta-feira teremos culto de ensino. Eu quero ver todos aí assistindo. Que você possa, nesse momento, estender a sua mão para receber a bênção de Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam presentes na vida de todos aqueles que creem. E os que creem pela fé, diga amém. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Olha, vocês estão aqui no coração. Amo a todos. Se cuidem em nome de Jesus.